Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará. O Pod Esportes é um oferecimento do Café da Serra da Canastra, café gourmet 100% arábica. Peça já pelo site cafedaserradacanastra.com.br. E agora, o Pod Esportes já vai começar. Discorda, mas aí tem que respeitar o árbitro tem que tomar alguma atitude. Não pode deixar que o atleta faça isso. Não desmoraliza o árbitro completamente. Vambora, o jogo continua. O Vinícius defendeu a bola de canhota e a bola largada lá no fundo, no meio do Tatá e do Águia. A torcida não respeita ninguém. A torcida vai com eles, vai com o Vinícius e com o Belo. Começando mais um Pod Esportes e hoje o assunto é futevôlei. A gente tem aqui um dos maiores jogadores de futevôlei da atualidade, que é do Brasil, é da região de Campinas também, e o Ceará conhece muito bem a família dele, né, Ceará? É verdade, um abraço para o Vinícius. Eu sou amigo do Catatal, né? Vi o Catatal jogar a carreira inteira dele. Comecei a entender o Catatal depois que iniciou a carreira, que ele começou a jogar futevôlei um pouco antes, mas jogou muito futevôlei, né? E acabou, o Vinícius era pequenininho, ficava ali do lado dele e tal, e acabou virando esse gigante, né? E conheço a mãe, né? A família dele toda aqui do Nova Europa, que eles são aqui a família deles é do Nova Europa, o bairro onde eu moro, né? Raquel, minha esposa, é amiga da família deles, muito amigo. E eu sempre acompanhei, né, a vida do Vinícius, desde pequenininho, de criança, peguei o Vinícius no colo, para você ter uma ideia. Então, eu tenho muito prazer, assim, um prazer pessoal, né, de ter acompanhado a carreira do pai dele e agora poder observar que ele é um dos grandes jogadores do mundo, né? Seguiu assim, o talento que o pai dele teve, né, de jogar bola, ele seguiu fazendo futebol. Isso é um talento, é coisa de gene, né? Filho de peixe, peixinho, né? Abraço, Vinícius. Pô, pois é, cara, o Ceará aí conhece minha família já faz um tempo. Um abraço, Breno, um abraço, Ceará. Prazer aí estar falando com vocês. É bem legal, assim, ver, porque o Ceará, que é um nome consagrado no meio do esporte e da televisão, ele saber quem é o meu pai, ter acompanhado meu pai hoje, saber quem sou eu e estar acompanhando aí meu crescimento, meu desenvolvimento no esporte, é muito bacana. Ele é muito próximo da minha família aí, me conhece, como ele falou, desde molequinho. Ele falou desde pequeno, mas pequeno eu sou até hoje, então não faz muito tempo que ele me conhece. É bem bacana aí saber que ele acompanha e está por dentro da nossa história. Legal. Ô Vinícius, como é que você começou no futevôlei, né? Para quem não conhece da sua história, não conhece também sobre o futevôlei, eu queria que você falasse do momento atual do futevôlei, né? Da sua dupla, e também explicasse um pouquinho, né? A respeito do ranking do futevôlei hoje, como é que tá, tanto no Brasil quanto no mundo. Cara, o futevôlei é um esporte que vem crescendo de maneira exponencial, né, cara? Até surpreendente, vamos dizer assim. Ano passado nós jogamos 52 torneios, foi muita coisa, cara, foi um ano bem exaustivo, porém isso mostra o crescimento do esporte, né, cara? Pra gente é muito bacana o pessoal começar a se inserir e ajudar no crescimento desse esporte que é viciante. Pra gente, além de ser prazeroso, é muito importante também, porque aumenta o reconhecimento não só em termos de atletas, como também apoio financeiro, enfim. Então isso é muito importante para o crescimento do esporte. A gente viajou muito ano passado, foram muitos torneios, foi um ano exaustivo, mas a gente tem feito um trabalho muito bacana aí para profissionalizar cada vez mais esse esporte que vem crescendo, né? Tem um ranking, existem alguns circuitos, que é o circuito brasileiro, existe o circuito, aí existem alguns circuitos paralelos, vamos dizer assim, que é um pessoal de Goiânia que organiza um circuito chamado Orla Futevôlei. Aí nós ficamos em primeiro também, ficamos em primeiro no circuito nacional, em primeiro no circuito mundial.
Então foi um ano muito, além de ser exaustivo, foi um ano muito produtivo pra gente e vitorioso, né, cara? Nós chegamos ali no final do ano bem desgastados, mas valeu a pena pelo fato de terminar em primeiro de todos esses rankings. Eu me inseri no esporte, Breno, através do meu pai, cara. Como o Ceará falou aí, meu pai foi atleta profissional de futebol e ele tinha o futebol como hobby, cara. Quando ele parou de jogar, ele praticava o futebol com uma certa frequência e eu sempre fui muito companheiro, acabei conhecendo o esporte, mas também jogava esporadicamente. Aí fui evoluindo de maneira natural e foram aparecendo alguns torneios, eu fui jogando às vezes, e enfim, quando eu estava na Ponte Preta em 2009, o Belo, que foi meu ex-parceiro, que foi meu parceiro durante 8 anos, né, me fez o convite para jogar junto, nós jogamos juntos, tivemos uma passagem muito bacana aí durante esses longos 8 anos, e hoje eu formo duplo pro Paraná, cara. Tem 3 anos que eu jogo com ele, Paraná que reside em Brasília. Tem 3 anos que a gente joga junto e, cara, passamos aí 2 anos também ganhando tudo. Aí esse ano agora começamos com 2 vice-campeonatos, porém agora tá tudo parado, né, cara? Estamos aí de férias forçadas, com saudade de competir e sem previsão de volta, porque devido a essa situação atual aí, a gente não sabe quando vai poder voltar por conta de aglomeração. O torneio nosso envolve torcida, envolve, enfim, viagens de avião, hotel, então tem todo um processo aí a ser passado, esperar amenizar tudo isso para que a gente volte a competir o mais breve possível. Eu tenho uma mania, né, Vinícius, que eu acho que é de repórter, porque a gente imagina assim, do outro lado da linha, né, as pessoas que estão nos assistindo, as que vão assistir, milhares delas, né, porque o podcast fica lá e o cara vai assistir quando tiver vontade, é muito legal isso. Tem gente que não tem ideia do que seja o futevôlei, né? Tem gente que não tem ideia do que é basquete, tem gente que não tem ideia do atletismo, que é muito difícil de entender, salto com vara, né? Então, eu sempre parto do princípio de que o repórter tem que contar a história e ele tem que explicar o que ele está fazendo. Então, eu queria que você falasse um pouco para o pessoal do futevôlei, né? Futevôlei são 2 caras de um lado, 2 do outro. O esporte vem do vôlei e é praticado com o pé, com o peito, com o ombro, com a cabeça, né? É uma competição de vôlei, mas que você usa o pé, usa a cabeça, usa as pernas, enfim. A bola pode bater em vários lugares e são jogadas sensacionais, o que deixa as pessoas enlouquecidas, como você falou uma coisa clara, o futevôlei é viciante, é só você ir numa praia no Rio de Janeiro, em qualquer lugar do mundo, você vai ver o que é futevôlei. Então eu queria que você falasse um pouco disso para as pessoas. Ceará, o esporte, esse esporte chamado futevôlei, ele é viciante porque ele é muito difícil, né? Você mesmo falou aí, é parecido com o vôlei, porém só tem uma diferença que é o maior grau de dificuldade, não se pode usar as mãos. Então, toda pessoa que tem o primeiro contato com esse esporte, ela, ao mesmo tempo que ela se assusta, ela vicia. Por quê? Na primeira vez que você vai praticar, você não tem noção nenhuma, cara. Tem a dificuldade de se movimentar na areia, a bola não pode tocar o chão, você só pode dar um toque na bola, então é uma dificuldade muito grande. Porém, quando você vai jogar a primeira vez, vou dar um exemplo, você não consegue nem cabecear a bola pro seu parceiro. Nossa, cara, eu acerto uma bola de cabeça. Quando você vai brincar a segunda vez, você já tá conseguindo usar bem a cabeça. Então você já teve uma evolução. Na terceira vez, o seu pé já tá melhor. Na quarta vez, então você vê evolução constante. E a partir do momento que você tem essa sensação de que tá evoluindo, de que tá melhorando, você acaba tendo mais prazer, você acaba viciando nisso, né? Então, é um esporte que ele te prende desde o primeiro momento, tá? Pelo simples fato dele ser muito difícil. E, cara, eu viajo muito, Luciana. Ano passado foram vários países, várias cidades aqui do Brasil. E é um negócio que é, vamos dizer assim, muito louco, porque, cara, as pessoas estão começando a abordar a gente em aeroporto. Eu cheguei em Israel a primeira vez, há 3 anos atrás, o pessoal vinha tocar em mim, tocava assim no meu peito para ver se era de verdade, como a bola podia ir tão alta saindo do meu peito. Então, tem crescido muito pela dificuldade que ele apresenta no decorrer dos jogos
e também pela plasticidade. É muito bonito de se ver o futebol bem jogado, né, cara? A galera que para ver assim, fala, nossa... É bonito, bonito. E é muito... Então, um detalhe, Vinícius, que eu queria que você falasse, ele é extremamente competitivo. Não, você não tem ideia, os caras, as pessoas, você que está aí do outro lado da linha, né, vendo a gente, não tem ideia do que é competir jogando futebol. É um negócio louco, meu. O cara fica acelerado, né? Para quem assiste e quem joga. É porque existe a autocompetição, né? Com você mesmo, você tem que se concentrar, você não pode errar. Então existe uma competição interna dentro de cada atleta e também a competição com os adversários. Então é uma adrenalina, uma sensação muito boa. E é engraçado, Será e Breno, porque, cara, tem muitos amigos aí que jogaram no alto nível do futebol mundial, tenho amigos artistas do ramo musical, televisivo, enfim, de vários ramos, que eles também começaram a praticar o futebol. E o mais bacana é que, assim, muitos amigos meus do futebol falam, cara, é o único esporte que eu consigo sentir aquela adrenalina que eu tinha do futebol, de decisão. E, cara, eu não tenho mais prazer em jogar futebol com os amigos pelada e só quero jogar futebol. Então, ele é um esporte, é engraçado. Ele é um esporte que ele, vamos dizer assim, ele consegue saciar aquela adrenalina, aquela falta de adrenalina que os atletas sentem, né? E a galera do ramo artístico é pelo grau de dificuldade mesmo, é pelo desafio de ter que aprender o futebol. Então é muito bacana que ele te contamina, vamos dizer assim, o futebol ele te contamina de vários lados. Ô Vinícius, e você formou um grupo, né? Um grupo bem legal, tanto com os artistas, os ex-jogadores, jogadores atuais, né? E vocês estão sempre juntos. Eu queria saber como é que iniciou esse grupo e também em relação ao futevôlei, né? Se isso ajuda até a divulgar e aumentar a proporção do futevôlei. Cara, é muito engraçada a história desse grupo nosso chamado Gigantes da Resenha, porque nós fizemos ele para trazer... Como é que chama? Gigantes da Resenha. Gigantes da Resenha. Foi engraçado a maneira que nós tivemos a ideia de formar esse grupo, porque fazia tempo que a gente não falava com o Roberto Carlos, assim, pô, eu e o Elano, a gente ama o Roberto de paixão. Aí que nós tivemos a ideia de falar, cara, quando surgiu esse negócio de grupo no WhatsApp, cara, vamos fazer o grupo pra ficar falando com o Roberto direto e, enfim, e aproximar da gente. Cara, aí nós criamos o grupo, eu, o Pezão, que é cunhado do Roberto, o Elano e o Belo, meu ex-parceiro. Cara, com isso, o Roberto entrou no grupo, aí falou, cara, não, o Kaká não pode estar fora do grupo, aí colocou o Kaká. Aí o Elano, não, mas tem que pôr o Marco Luco, colocou o Marco Luco. Aí, não, tem que pôr o Alexandre Pires. Aí o grupo foi criando uma proporção muito bacana, porque hoje nós temos artistas do ramo musical, artístico, do basquete, do tênis, nós temos amigos do aleatórios ali, mas de vários ramos, cara. E respondendo a sua pergunta, Breno, isso é bom pro esporte, porque quanto mais pessoas que têm visibilidade, no caso, eles que são famosos, praticam e divulgam esporte, mais pessoas eles conseguem alcançar e influenciar para que também se insiram no futebol. Então, para a gente é muito bacana isso. E é legal também ver que eles não fazem isso de maneira forçada, eles fazem porque eles realmente gostam do esporte, eles acompanham. Então, isso é muito importante, como em qualquer outro meio, né? Conforme o Será falou ali, muita gente não sabe o que é o futebol, muita gente não sabe o que é o basquete, mas não é por culpa das pessoas que praticam, não, infelizmente é o nosso sistema, né, cara? É o nosso país que hoje ele é só voltado, não só como o mundo, né? A maior potência do esporte é o futebol, que é um esporte mundial. Mas existem muitos outros esportes crescendo. Porém, em seus países, eles não têm o devido apoio. Assim como o basquete não tem o mesmo apoio que tem o futebol, porém o futebol vende muito mais que o basquete. Legal, mas poderia ter um apoio muito melhor. Assim como o atletismo poderia ter um apoio muito melhor, assim como o vôlei poderia ter um apoio muito melhor. Porém, são trabalhos e processos que a gente tem trabalhado e de maneira árdua ali para que a gente tenha esse devido reconhecimento em termos de apoio, não só do governo, como também de patrocinadores, enfim, de pessoas que acreditam no esporte, né? E esses amigos nossos, que com essa visibilidade que eles têm, acabam ajudando de maneira indireta, sem eles saberem, com uma força muito...
Então, eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, Vinícius, não sei se você está me ouvindo agora, eu estava aqui pensando no que você estava falando, né, desse grupo, o quanto, por exemplo, o skate, o quanto de patrocínio tem o skate, porque ele é um esporte realmente praticado por uma camada da população gigante. O futevôlei também, né? E os patrocinadores do futevôlei, né, eles são de gente voltada para esse tipo de esporte. Quem é que se interessa em patrocinar o futevôlei? É gente de roupa que vocês usam, de relógio, de calção, do calção da camiseta. Como é que funciona isso, Vinícius? São as empresas que têm esse interesse são de ramos aleatórios. Porém, o principal foco são as empresas que vendem saúde. No caso, alimento, um exemplo. Açaí são empresas que têm apoiado muito o esporte, marcas de roupa que querem se inserir, se fortalecer. Tirando as grandes empresas, vamos dizer assim, Nike, Adidas, as outras empresas que vêm crescendo no cenário nacional e internacional, elas estão apoiando o futevôlei. Aí tem empresas que querem apenas usar o esporte para divulgar, porque, um exemplo, para colocar numa televisão o valor é muito alto. Aí você pega o futevôlei, que tem sido transmitido por algumas emissoras e também no YouTube, que tem dado muita visibilidade. Cara, é engraçado que no final do ano passado, no YouTube, nós passamos a WSL, a Liga de Surf Mundial, cara. Na transmissão. Então assim, a gente conseguiu ficar à frente deles. Então, tá começando a ter muita visibilidade no YouTube e também nas emissoras. Então, as empresas, às vezes, o cara vende caneca. Só pelo simples fato dele expor a marca dele, ele vai querer apoiar. Entendeu? Nós tivemos torneios que algumas empresas de automotivas patrocinaram, enfim. Então, porém, o foco nosso maior hoje é fazer igual o tênis, cara, ou igual ao vôlei. Porém, o tênis é um modelo exemplo de negócio para a gente, porque eles têm grandes empresas e cada empresa patrocina uma etapa. Um exemplo, o Roland Garros, quem patrocina é a Mercedes. O US Open, quem patrocina é a Porsche. O Wimbledon, quem patrocina é a BMW. Então, são grandes empresas que cada uma patrocina um evento, porém, elas estão sempre presentes. Então, o ideal não é ter uma empresa só igual o vôlei, um exemplo que é o Banco do Brasil, que banca o circuito. O legal é ter várias empresas grandes para se fazer um torneio e vender e apresentar um produto de venda no final para captar mais patrocinadores. Então, eu falo que o modelo ideal de negócio é o tênis. Então, a gente tem trabalhado muito para que a gente consiga a credibilidade que o tênis tem em captar recursos. É lógico que o tênis vende muito mais, porque hoje existem ídolos mundiais. No nosso esporte, eu consigo ser um ídolo mundial, o meu parceiro é um ídolo mundial, mas a gente não vende como um Roger Federer, a gente não vende como um Nadal. Aí nós somos ainda minhoquinhas perto desses caras que são cobras aí, animais, renomados no esporte, vamos dizer, usando esse termo fantasia, né? Mas a gente tem trabalhado aí para que a gente chegue, se a gente chegar a 20% do que é o tênis, cara, a gente já vai estar muito contente aí, vai ter valido a pena todo o nosso esforço. Ô Vinícius, e como que é para você e também para o Paraná, né, serem os melhores do mundo? E mais do que isso, até para você explicar também um pouquinho, o que diferencia um parceiro do outro da dupla, né, em relação à habilidade, em relação à técnica? Cara, Breno, em qualquer esporte coletivo, cara, o sucesso ele vem através de uma sintonia de ambos os atletas, né? E eu e o Paraná, a gente se completou muito, assim como eu e o Belo, nós também nos completamos por 8 anos. O Belo, ele sempre foi um cara muito atacante, muito inteligente do jogo, eu sempre fui mais defensor. Com o passar do tempo, eu fui evoluindo. Hoje, eu sou um bom atacante, sou um defensor, minha característica ainda é ser defensor, e o Paraná, ele é extremamente agressivo no jogo. Ele toda bola que tem a oportunidade de atacar, ele é objetivo. Ele põe no chão do outro lado e é ponto nosso.
Então a característica do Paraná, ele é sim um atacante. Eu, pelo fato de ser mais experiente que ele, além de eu ser hoje um defensor, eu tenho uma leitura do jogo muito boa, então isso faz com que a gente se complete. Eu uso o ataque dele, ele usa a minha leitura do jogo e minha defesa, então a gente se completa nesse aspecto. Em relação a ser a melhor dupla do mundo, cara, eu acho muito engraçado isso e gratificante, porque é o reconhecimento do nosso trabalho, né? Sinal que a gente está no caminho certo. Eu fui eleito esse ano aí, e nos últimos anos, o melhor atleta do mundo individualmente. E eu falo até pro Paraná, cara, obrigado, você contribui muito para isso, mas eu não me vejo como o melhor. Eu me vejo muito longe disso. Você está se fazendo de humilde. Não, sem demagogia. Eu vejo os atletas atuais jogando e falo, cara, como que eu consigo jogar no meio desses caras? Como que eles fazem isso? Aí eu não consigo me ver no mesmo nível que eles. Talvez isso me motive a me dedicar, a treinar mais, para que eu consiga bater de frente e dificultar aí a vida deles durante o jogo. Mas é o que eu te falei, é gratificante ter esse reconhecimento em dupla e individual, mas me vejo muito longe e também não posso nem acomodar. Também, legal, fomos eleitos os melhores e deu. Não, cara, me vejo muito longe, vou treinar e a partir do momento que você recebe esse título, você vira ainda mais foco, você tem que se dedicar mais porque as pessoas estão te estudando, os outros atletas estão ali a cada dia treinando mais para te bater, então eu levo isso como motivação a mais ao invés de me acomodar. Mas é lógico que é muito prazeroso, porque é o que eu falei, é reconhecimento do nosso trabalho. Olha a frequência de treino sua aí do Paraná, por exemplo, Breno, pra gente, Vinícius, pra gente exemplificar pro pessoal aqui. Vocês vão fazer uma competição, vai ter um torneio, digamos, em Brasília. Você fica quanto tempo antes desse torneio treinando com o Paraná? Então, como a gente, ano passado, nós jogamos todos os finais de semana, cara, foram 52 torneios, porém, não 52 finais de semana, porque o ano tem isso, né? Mas cerca de 50 e poucos finais de semana. Mas tem final de semana que a gente tem 2 torneios no mesmo final de semana. Foi um total de 45 finais de semana viajados ano passado. Então a programação nossa, ela acaba sendo igual a de um jogador de futebol, certo? Viajando todo final de semana. E o time titular, vamos dizer assim, você que acompanhou por muito tempo futebol, você sabe que o time titular, ele treina muito pouco. Por quê? Ele joga de quarta e domingo, quarta e sábado, quinta e domingo. Então, depois do jogo, o que ele faz? Ele recupera. No outro dia, ele faz um trabalho mais ali de reajuste bem leve. Técnico. No outro dia, já está fazendo um rachão ou um trabalho tático, porque no dia seguinte já tem jogo de novo. Então, assim, o time titular ele acaba treinando um pouco junto, porque ele tem um volume maior de jogo. Então, o jogo também faz parte de um treino. Ele tem que estar sempre em alta intensidade. Então, o time que se prepara melhor em pré-temporada e cria um conjunto e um entrosamento muito bom, ele vai obter sucesso durante o decorrer da temporada aí, em vários jogos. E o futebol não é diferente, porque, cara, a gente jogando todos os finais de semana, a nossa programação era o quê? Ele morando em Brasília e eu morando aqui. Na segunda, recuperação. Na terça, um trabalho de manutenção e fortalecimento. Na quarta, um trabalho técnico bem light, que é o quê? Corrigir uma levantada, uma defesa. Na quinta, a gente já tá viajando, a gente já tá junto de novo. Aí na quinta, a gente bate bola junto, ajusta algumas coisas. Na sexta, já começa o torneio, ou quando começou no sábado e domingo, a gente ainda tem a sexta aí para reajustar algumas coisas. Então, a nossa rotina, quando a gente não tá junto, é de recuperação ou um trabalho ali de fortalecimento, entendeu? Então, assim, não interfere muito. É lógico que morando na mesma cidade ajuda muito, porque, a gente vai treinar as mesmas coisas juntos. Porém, ele tem uma equipe muito boa lá que acompanha ele e eu também. Então, o ponto principal hoje é a gente estar na mesma sintonia. O que é a mesma sintonia? A gente tem o mesmo objetivo, a gente está com o mesmo foco, a gente não ficar dando migué, porque não adianta eu estar treinando aqui e ele lá e ele não. Ou ele treinando lá e eu aqui não. Então, porque na hora do jogo vai fazer falta. Então, acho que se os dois estão na mesma sintonia e com o mesmo foco, a gente vai conseguir alcançar êxito em vários jogos e vários torneios. Foi o que tem acontecido. Nas Olimpíadas do Rio, o futevôlei foi colocado como apresentações, né, durante as Olimpíadas do Rio. Você acha que, a partir do momento que o futevôlei se tornar um esporte olímpico,
vai ser até mais respeitado, vai ser melhor para vocês? Em que sentido? E como que tá esse processo aí? Você acredita que vai acontecer em breve? Olha, Breno, é o sonho de muitas pessoas que praticam futebol é ver ele nas Olimpíadas, tá? Não vou mentir que também é o meu, porém não é uma coisa que hoje que eu gasto toda a minha energia para ajudar com que ele chegue às Olimpíadas. Por quê? Você falou de respeito e credibilidade. Qual é o maior evento, qual é a maior final de esporte que rentabiliza e move dinheiro no mundo inteiro? Você sabe que esporte é esse? É o futebol americano. É o maior evento do mundo. Tem nas Olimpíadas? Não tem. É um E esporte... eles nem estão interessados nisso. Exatamente. Então, qual que é o meu principal foco? Fazer o futebol ser uma potência. Aí, com o passar do tempo, ele sendo uma potência, ele vai abrir portas e atender as exigências do COI para alcançar as Olimpíadas. Ele vai abrir portas para outros países. Então, assim, o principal foco é fazer com que o esporte ele tenha esse reconhecimento, essa credibilidade dentro do país. Porque o nosso país é a maior potência dentro do futebol. Fazendo com que isso aconteça, é o que eu te falei, as coisas vão acontecer naturalmente. Porque para se alcançar algumas exigências do COI hoje, vou te dar uma muito básica, tá? Que o COI exige para quem entra nas Olimpíadas. É que o futebol ele seja praticado em 75 países masculino, na modalidade masculina, e 35 no feminino. Masculino já tem. Agora, feminino não tem 35 países que praticam. Aí outra coisa que pesa. Em todos esses países, o esporte ele tem que estar legalizado, com confederações, enfim, redondinho. No Brasil, a gente está fazendo isso hoje. Porém, não tem 75 países masculinos que tenham confederações legalizadas. Então, assim, é um processo muito longo. Por isso que eu falo, o nosso foco hoje é fazer com que esse esporte ele se torne uma potência aqui no Brasil. Com isso, pelo fato de ser o primeiro país do mundo em termos de futebol, a maior potência é o Brasil. E depois as coisas vão acontecendo e ganhando força para acontecer naturalmente, em termos de alcançar a Olimpíada, em termos de outros países também se profissionalizarem. Nós temos hoje muitos países que estão se profissionalizando, porém está longe ainda. Então, é o que eu te falo, é um sonho, porém não é uma frustração se não acontecer isso, tá? O que eu falo, eu vou me frustrar muito mais se o futebol não ter devida valorização dentro do nosso país. Então, acho que é um caminho aí muito longo até as Olimpíadas. É possível? Sim, porém um pouco distante ainda. Eu estava pensando numa coisa aqui, né? Você, logo no comecinho, e a gente já sabia disso, né? Eu já sabia, porque eu já tinha visto também, você ali perto da quadra, da arena ali perto do seu pai, tal, jogava Zenon, Catatal, aquela turma lá. Eu queria que você me falasse uma coisa. Qual é a participação do seu pai hoje nisso aí? Quer dizer, o seu pai te enche muito o saco, não? Pô, Vinícius, por ter sido um grande jogador e tal, ter sido um craque, um cara habilidoso. Qual é? No que o Catatal entra mais? Cara, ele me cobrou muito. Será hoje? Não, hoje a gente tá com uma relação mais sadia, até pelo fato de eu ter alcançado o topo do esporte e estar me mantendo no topo do esporte durante esses longos 11 anos aí que eu sou atleta, que eu passei a ser atleta profissional de futebol. Mas no começo, cara, ele me ajudou bastante. Mas de que maneira? Em termos de cobrança. Cara, antes eu treinava muito mais do que hoje em termos de carga horária, tá? Hoje, com o avanço tecnológico e também os estudos de treino, eles passaram a otimizar o treino, né? O treino ele fica hoje com a quantidade de horas mais reduzidas, porém mais intensos e mais direcionados, né? Então você acaba obtendo melhores resultados com a carga menor de treino. Mas antes, cara, eu treinava aí 6 horas por dia, um exemplo, 4 horas por dia, ia pro torneio e meu pai falava assim, não vai ganhar não tá treinando nada. Eu olhava e falava, não é possível, cara, já fui para alguns torneios chorando. Ele me cobrou muito, porém sou muito grato a isso, porque talvez se eu não tivesse feito isso, eu seria muito mais acomodado. Ganhei, perdi, não. Ele me falou uma frase, meu pai uma vez,
que eu vou levar para mim pro resto da vida. Eu até comentei isso outro dia no grupo lá que a gente tem, que o Neymar faz parte, o Kaká, o Roberto, o Carlos, o Lano, o Thiaguinho, enfim, várias pessoas fazem parte do grupo. Eu até falei, cara, meu pai me ensinou, ele falou uma frase que é legal: tudo que você faz é pouco. E realmente é verdade. O Neymar, outro dia, ele estava no grupo lá, um pouco chateado, com críticas, enfim. Ele falou, cara, nada do que eu faço tá bom. Se eu ganho, legal. Eu perco 2 jogos, o Neymar já não é aquilo. O Neymar já deixou a desejar, enfim. Aí eu falei, cara, meu pai falou, é verdade. Tudo que você faz é pouco. Então, assim, eu posso ganhar hoje. Eu tô há 11 anos aí me mantendo no topo do futebol. Se nos próximos 2 anos eu só perder, os meus 11 anos no topo não valeram de nada. O Vinícius não é mais o mesmo. Já foi. Então, assim, você perde valor muito rápido. Então, tudo que você faz é pouco. Por isso que eu me dedico, eu levo muito a sério o que eu faço, eu treino mesmo, eu vou atrás de sempre me reinventar e evoluir para que eu possa aumentar a minha longevidade no esporte. E não adianta eu só aumentar a longevidade no esporte sendo mais um. Eu quero manter minha longevidade, aumentar minha longevidade me mantendo no topo. Então ele plantou isso dentro de mim, a querer ganhar, a querer estar sempre no topo, a querer, porém, de maneira muito honesta, sem passar por cima dos outros. Então, assim, tudo isso que ele, vamos dizer assim, que ele me judiou, né? Que ele me cobrou ali, valeu a pena. Na época, eu me chateava, chorava, às vezes eu queria até discutir com ele, mas hoje eu entendo que foi pro meu bem isso. Eu soube absorver as coisas boas dessas lições e desses choques que ele me deu. E analisando aí, você pega o Neymar também, que alcançou o topo do futebol mundial, que é o esporte mais renomado aí no mundo, também ter esse desabafo e essa chateação. Porém, ele falou uma coisa que é verdade. Ele, o Kaká principalmente, que é um cara muito, muito inteligente, que tem um discernimento incrível dentro do esporte e também da vida pessoal, ele virou e falou assim, cara, infelizmente, dentro do esporte, as pessoas só vão ser valorizadas e reconhecidas em 2 fases: quando morre ou quando para. Você só vai ser homenageado, um exemplo, o Ceará ou o Breno, vocês só vão receber plaquinha ou alguma homenagem. A sala do escritório da emissora tal vai chamar Breno, a sala do escritório da emissora tal vai chamar Ceará, quando vocês virem a óbito. Aí sim vocês vão receber uma homenagem. Eu já tô ainda não. Não, mas eu tô falando que a análise que ele fez é verdade. A gente só vai passar a ter esse reconhecimento quando parar de jogar ou quando virar óbito. Infelizmente, as pessoas não reconhecem o seu trabalho do dia a dia ali árduo, de estar se reinventando, estar se dedicando para ser quem vocês são ou para alcançar o que vocês alcançaram. Infelizmente, isso só vem depois desse período. Por isso que eu me dedico, cara, bastante para me manter e aumentar esse tempo meu no topo, para quando eu parar, eu olhar para trás e falar, valeu a pena, obrigado a todos que fizeram parte da minha carreira, olhar para trás e ver que eu tive uma carreira limpa e muito mais vitoriosa do que de perdedor. Vou te falar que, cara, eu tô há 11 anos no esporte, há 11 anos entre os 4 primeiros, isso para mim é um feito muito grande. Então, assim, mas não tô contente com isso, eu quero mais 7 anos no mínimo aí, entre os 4 primeiros, e de preferência em primeiro. Então, tô me dedicando, para quê? Esse reconhecimento, quando eu parar, ele seja feito, lógico, mas porém de maneira positiva. Então, eu me dedico muito a isso, meu pai faz parte disso porque ele plantou isso dentro de mim, me cobrou bastante, enfim. Foram momentos ali no começo que chorava bastante, falava, tudo que eu faço para ele nunca tá contente. Hoje ele já vê que com esse período aí que eu tô me mantendo no topo do esporte, ele já entende que não preciso mais treinar 6 horas. Hoje, se eu treinar 3 horas por dia, eu vou ter treinos muito mais intensos, porém em curtos períodos e de maneira direcionada, que vai ser melhor para mim. Não adianta eu ficar lá treinando 6 horas enchendo linguiça. Tem que treinar em alta intensidade com um treino que vai realmente ser bom para mim. Então hoje ele entende isso. Então e toma uns coros, se quiser brincar, ainda toma um couro lá na areia. Hoje não dá mais pro Veinho, né, rapaz? Hoje a gente joga junto e
contra ele já sabe que não dá mais. Até antigamente, eu escutava muito mais do que ele, do que eu, mas do que ele me escutava. Agora, hoje, quando se fala de futebol, ele me escuta muito mais do que eu escuto ele, porque é o que eu te falei, a minha profissão hoje, né? Eu não posso discutir futebol com ele, né? A vida é uma coisa louca, né, Vinícius? Porque o Catatal, todo mundo sabe, foi um grande jogador, né? Um craque ali do lado direito do campo, na beirada, como se chama hoje. Ele era um monstro. E muita velocidade, muito drible, né? E hoje ele olha para você é o cara, você é ele, né, cara? Eu imagino como ele olha para você hoje, né? E diz, porra, cara, mas o cara virou, o cara ficava aqui me olhando. Agora, pô, não dá nem para competir com ele. Deve ser uma felicidade grande para ele, né? Você sente isso, sua mãe, família? Sim, cara, eles ficam orgulhosos, né, será, né, Breno? Porque pô, ver um filho alcançando o topo do esporte, não só nacional como mundial, para eles é prazeroso, é orgulhoso, né? Que nem eu tenho vários amigos do futebol. O Tite outro dia ligou para ele, conversaram e falou, cara, o pessoal aqui na seleção fala do seu filho direto, você imagina para ele o orgulho que não é. Entendeu? Então, assim, e até para mim, eu fiquei surpreso, por mais que, pô, eu tenho alguns amigos na bola, tudo, mas você saber que seu nome é falado dentro de uma seleção brasileira de futebol, que os atletas que jogam no mundo... Porque os caras jogam futebol direto lá, né? Direto. Então, assim, você saber que esses caras, que eu também admiro, sabem quem eu sou, é gratificante para mim, você imagina para eles, né? Para meu pai, para minha mãe. Então, assim, é lógico que eles se sentem orgulhosos e não só pelo atleta que eu me tornei, mas pelo cidadão também que eles formaram, né? Porque eles têm uma grande parcela nisso, então para eles eu tenho certeza que é motivo de orgulho. Aliás, até fazendo um paralelo, Vinícius, o Falcão, por exemplo, sempre foi o melhor jogador de futsal do Brasil e do mundo, né? Quando ele esteve na ativa, né? Ele tentou jogar futebol e por algumas razões acabou não dando certo, mas ele tinha qualidade. A gente já jogou futebol junto durante um tempo, e você sempre mostrou qualidade também. Eu sei que você tentou jogar futebol. Por que você não ingressou na carreira? O que acabou não dando certo? E eu queria saber também, queria que você contasse um pouquinho da sua experiência lá na Índia, junto com o Roberto Carlos. Foi assim, Breno. É até engraçado porque até esses amigos meus hoje que são consagrados na bola falam, cara, você devia ter tentado mais na bola. Só que assim, cara, quando o papai lá do céu, quando o homem lá em cima quer, não tem como ser contra, né, bicho? E ele me guiou pro futebol. Eu me tornei referência muito rápido no esporte. Eu conquistei grandes títulos rápido no esporte. É lógico que não tem a visibilidade do futebol. Porém, ele me inseriu e me fixou nesse esporte com algum propósito, cara. Falei, não, você é do futebol, cara. Você vai contribuir muito com esse esporte, fica aí. Enfim. E não era, vou te falar que eu não era cabeça de bagre, todo mundo fala, eu sempre tive bom passe, sempre, bati bem na bola, sempre fui um jogador dinâmico. Mas, talvez, assim, se eu continuasse insistindo, eu estaria hoje ainda no cenário futebolístico. Porém, será que eu iria ser a referência que eu sou hoje, que eu apresento hoje para o meu esporte? Eu poderia estar sendo mais um. E no futebol eu sou referência. Então, aconteceu tudo de maneira natural, tá? E o Roberto, ele sempre acreditou no meu futebol. O Roberto, além de ser muito amigo, eu falo que ele é irmão, pai, amigo. Eu amo ele de paixão. Quando ele assumiu o time da Índia em 2015, ele me ligou e falou, vamos para a Índia? Eu falei, será que tá falando sério? E realmente nós perdemos a semifinal lá do campeonato da Índia Super League, foi um campeonato muito bacana, cara, me surpreendi, porque quando eu falava em Índia, eu falei, cara, vou para lá, vai ser uma loucura. E não, é um campeonato muito bem organizado, a Premier League que ajuda a administrar o esporte, o campeonato ali, então a equipe da Premier League é muito bacana. E perdemos a semifinal pro time do Zico, e o time que o Zico era o treinador, tinha Léo Moura, Lúcio zagueiro, enfim, nosso time tinha o Chicão zagueiro, tinha o Maludá que jogou no Chelsea, tinha o Rize que jogou no Liverpool, enfim. E o time do Elano foi campeão, o time do Zico na final. Foi uma experiência muito bacana. Quando eu voltei, tiveram algumas oportunidades para eu continuar no futebol. Aí vem aquele negócio. Comparação. Todo mundo me comparava
com o Vinícius, jogador de futebol. Fui em São Caetano lá, que a gente estava fechando São Caetano. Mas você é o Vinícius do futebol. Houve conversas com outros clubes. Mas você é o Vinícius do futebol. Então, assim, a galera já me associava ao futebol e me conhecia através do futebol. Aí eu parei para pensar, cara, vale a pena eu agora com 26 anos, 25 anos, batalhar para continuar sendo mais um no futebol? Por mais que eu possa vir a me destacar, ou eu vou continuar sendo referência no futebol? E fiquei com essa dúvida, e um dia deitado, o cara falou, não, tava conversando com o homem lá em cima, e falou, velho, segue aí no futebol, que é o seu caminho. Não adianta você sair daqui, você é referência, você pode ajudar muito, contribuir muito para esse esporte ainda. E foi a decisão que eu tomei e acabei continuando no futebol. É uma coisa muito bacana, porque não traz frustração nenhuma, por não ter alcançado, não ter seguido os passos do meu pai do futebol, mas sou um cara bem realizado, assim, porém com grandes sonhos ainda, de conquistar mais. Já conquistei mundial, já conquistei sul-americano, brasileiro, paulista, carioca, mas quero mais, cara. Então, assim, ainda estou muito motivado para esse esporte e sei que posso contribuir muito para ele. E uma coisa bacana, será que você estava falando? Antigamente eu era o filho do Catatal, né? Principalmente quando eu estava no futebol. E hoje o Catatal é pai do Vinícius. Hoje o Catatal é pai do Vinícius, é verdade. É isso aí mesmo, cara. É assim que funciona. Então é muito bacana, porque isso mostra que eu consegui, né, cara, vencer, independente de ter sido no futebol ou no futebol. Isso mostra que eu tô no caminho certo, e essa mudança aí de ter mudado de filho do Catatal para Seu Vinícius, o pai do Vinícius, isso é muito bacana. Então, e fora que a sua referência pro mundo do esporte, né, Vinícius? A sua referência pro mundo do esporte, você é o Vinícius, um dos maiores jogadores do mundo, talvez, provavelmente, com certeza, por muito tempo, né? Será a liderança, o grande jogador. E é legal saber que você é filho de um cara que também jogou muita bola, quer dizer, um cara que a sua referência é de um grande atleta e de um grande jogador de futebol. Porque, por exemplo, você, bebê, até uns 7, 8 anos, você não conseguia saber o que era o Catatal. E eu já tinha entrevistado ele uma porrada de vezes no campo de futebol. Então, ele era um craque, um grande jogador. Ali, jogou nos melhores times do Brasil. Então, o Breno só lembra do Catatal, porque o Breno é galinha, então lembra do Catatal no Guarani ali e tal. Mas o Catatal é Atlético Mineiro, tá louco, entendeu? Então, você é filho do Catatal, quer dizer, você não é um cara que não tem uma coisa ali atrás da qual você possa se olhar e se espelhar, né? Isso é muito importante. Dito isto, eu queria fazer uma perguntinha simples para você, porque eu fico curioso, né? Os caras do futebol, eles têm muita habilidade. Muita habilidade. Tem muita referência ali dentro daquele espaço pequeno para ir para cá, para ir para lá. E no futebol não precisa ser grande, não precisa ser o mais forte, não tem a altura dos jogadores de vôlei. Eu queria que você me falasse um pouco disso aí. Será... E é um negócio engraçado que às vezes as pessoas veem... existe uma comparação, né? Tanto dos jogadores de futebol quanto dos jogadores de futebol. Todo mundo fala, cara, os jogadores de futebol devem jogar muita bola. Tem vários atletas profissionais de futebol que jogam muito, que estão entre os melhores, que não sabem se colocar uma chuteira no pé, cai. Você tem ideia? Então, esportes totalmente distintos, né, cara? Não tem... a galera acha que nem o Falcão, igual o Breno falou, o Falcão, ele é um fenômeno. É um amigo particular meu, o Falcão é um fenômeno. Vai pro futebol, não tem nada a ver. Então... cai sentado na areia. Exatamente. Então, assim, a galera acha que pelo fato de jogar o futebol muito bem jogado, vai pro futebol, você vai ser muito bom. Não, é lógico que vai ter uma facilidade em termos de aprendizado, pelo fato de já ter o contato com a bola, coordenação, força física. Mas são esportes totalmente distintos. Em relação ao que você falou de estatura, cara, como em qualquer esporte, será? A estatura ela pode te beneficiar, como pode te atrapalhar.
tá? No basquete, se o cara for baixo, pode ser ruim, mas pode ser muito bom, porque ele vai ser muito mais rápido que os outros. Você é armador. E ele vai ter que ser muito mais habilidoso que os outros. E o cara grande, ele vai ser mais lento e vai ser ali um defensor, enfim. Então, existem os prós e os contras. Cabe a você se motivar a fazer com que esses prós te ajudem cada vez mais, ao invés de se abalar com os contras, né? O futebol, se eu fosse... eu tenho 1,69. Se eu fosse 10 centímetros mais alto, se eu tivesse 1,79, iria me ajudar muito em termos de ataque. Porém, eu consegui me aperfeiçoar e me sobressair em outros fundamentos, como ser mais rápido, ter uma força física a mais que os outros em termos de explosão, em termos de resistência. Então, eu soube aprimorar e trazer os prós para que eu me destacasse perante aos outros, sendo que eu não tenho a mesma estatura que eles. Hoje eu consigo ser um dos tops, não sendo alto, entendeu? Mas é lógico que tem os prós e os contras. Porém, cabe a cada um aperfeiçoar e as suas características, né? O Paraná, ele tem 1,85. O Paraná, ele salta muito, porém ele também tem muita força física. Mas ele também não é um grande defensor. Então, assim, ele está aperfeiçoando o que ele tem de melhor e ele tem que saber usar isso a favor dele. É o que eu tenho feito aí ao longo dos anos para que eu consiga realmente estar entre os melhores. Pelé tinha 1,70m. Pelé tem 1,71m, 72. O Messi é um anão, entendeu? O Romário é um anão, entendeu? Exato. Quer dizer, então o Ronaldo, o fenômeno é um gigante. Então, você vê, o que você está falando é absolutamente correto, né? O cara que tem uma estatura, se ele souber no esporte usar o tamanho que ele tem para fazer as coisas que são possíveis fazer com aquele tamanho dentro do esporte, ele vira um cara genial, um jogador de basquete. O Oscar tem 2,5 metros, falou com a gente aqui outro dia. Só que o Oscar, o que ele fez? Ele não ficou correndo atrás de ninguém, ele ia na de 3 e era um monstro, entendeu? Bola, cesta, uma atrás da outra de 3, o cara era um monstro, entendeu? Então, a Paula é uma jogadora de basquete pequena, 1 metro, acho que quase 75, 76, mas pequena. Mas ela era uma armadora de uma habilidade que ficou conhecida como Magic Paula, para você ter uma ideia, você sabe disso. Então, essa era a minha dúvida, porque eu vejo o Romário jogando futebol eu já vi muitas vezes, por exemplo. E ele é um cara habilidoso, ele usa habilidade. Aí eu fiquei imaginando, falei, Vinícius do tamanho do Catatal, mas em compensação, o cara é um cara dentro da quadra, tem uma velocidade, né? Que é o defensor do vôlei, porra. Eu procurei aprimorar isso, né, o Ceará. Igual você falou, eu procurei usar isso a meu favor. Que nem todo mundo tem uma imagem, o Romário é o cara no futebol. Cara, pra você ter uma ideia, o Romário, ele joga muito bem o futebol. Mas se ele for jogar contra atletas profissionais hoje, ele não faz 5 pontos. Entendeu? Então, assim, tem o futebol amador, que é o que ele joga, e tem o futebol profissional. O Romário, ele ajuda muito em termos, como a gente tinha falado antes, de divulgação do esporte, porque como ele gosta muito do esporte, a galera sabe que ele pratica, procura saber o que é o futebol, então isso é muito bacana. Mas, é o que você falou, cara, se eu fosse dar ouvido às pessoas em relação a isso, ou a estatura e essas coisas, ou será, eu não teria nem jogado futebol e nem futebol. Porque no futebol antigamente tinha, né, esse certo preconceito, jogador lá baixo não serve. Passamos por uma jogador fraco não serve, até que as pessoas foram entendendo que, meu irmão, não tem essa de estatura ou força. Não, o cara tem que ser bom, e a partir do momento que ele é bom, ele tem que aprimorar, não adianta ele só jogar com o dom. Porque o que eu falo, o dom sem treinamento, você vai ser comum. Agora, você com dom e treinamento, você vai se destacar perante os outros. Então, eu tive a oportunidade de ter o dom do esporte, pela influência de ter meu pai atleta, minha mãe que também gostava muito, jogava vôlei,
e acabei tendo esse dom, esse esporte na veia e aprimorando. Então, consegui me sobressair perante os outros com muita dedicação e dom. Agora, se eu desse ouvido aos outros, você é baixinho, não dá, você não sei o que, eu já teria parado. Eu acho que vai muito da pessoa acreditar em si, querer treinar e aperfeiçoar para querer realmente ser alguém, ao invés de ficar escutando os outros. Se a crítica for construtiva, válida. Agora, se for para te colocar para baixo e te deixar para trás, eu acho que a gente não tem que dar ouvido, não. Sem dúvida nenhuma. Bom, eu acho que da minha parte aqui, estou muito feliz com essa entrevista, entendeu? Porque é muito prazeroso ouvir, primeiro, o craque, o cara que joga, o cara mundial na sua frente, falando sobre o esporte dele, né? Que é você, né? E saber também que você é filho de um grande amigo e também a sua mãe, que eu gosto muito, minha família gosta muito da família de vocês, saber o tanto que você evoluiu, é extremamente inteligente, claro, na entrevista, e um craque. Parabéns, viu, Vinícius, que você esteja cada vez mais para cima, muito mais, é o que eu desejo para você. Obrigado pela entrevista. Para nós, Serado, obrigado pelas palavras aí, eu agradeço também pela oportunidade de estar falando um pouco mais do meu esporte, falando um pouco mais de quem é o Vinícius, também da minha família, do meu pai que foi atleta, é muito bacana e pode ter certeza que continuarei me dedicando e procurando evoluir cada vez mais e crescendo não só como profissional, como pessoa também. Não podemos esquecer do café que a gente vai enviar para o Vinícius e vai enviar também para o Catatal, porque o Catatal já vai fazer parte do nosso programa também, vai ser um entrevistado. Você gosta de café, Vinícius? Opa! A gente vai enviar para você um café gourmet, o café da Serra da Canastra. Você gosta mais de café moído, café em grão ou cápsula? Moído, cara. Faz café ou pede para alguém fazer, Vinícius? Não, quem faz é minha noiva, né, cara? A gente tem aquela chaleirinha italiana lá que faz bem facinho, aí quem prepara Aí sim. Nós vamos mandar para você esse café da Serra da Canastra, que é nosso patrocinador, que ajuda a gente aqui. Você sabe, a gente falou isso da importância dos patrocinadores, dos parceiros, né? E que fazem nos dá a oportunidade de ter esse trabalho aqui, né? Podendo nos ajudar. E você vai receber um dos melhores cafés do Brasil, tenha certeza disso. Muito obrigado, é sempre bem-vindo e sem contar que isso dá sempre uma disposição pra gente, né, cara? Eu queria agradecer o Vinícius também, né? Toda a atenção do Vinícius, essa amizade que a gente tem já faz algum tempo e até para quem não conhecia o Vinícius, vê o Vinícius aí, as palavras do Vinícius, nem parece que hoje ele tá no topo do mundo com essa simplicidade, esse papo gostoso, próximo da gente, né? Pô, Breno, isso aí vou até já aproveitando esse gancho aí, é uma coisa muito bacana que eu também soube aprender e absorver convivendo com aqueles amigos que eu tenho, que são conhecidos mundialmente. Cara, eu acho que você se achar diferente ou se desfazer das pessoas não vai levar a nada, porque somos todos iguais, né, cara? Quando morrer, meu filho, vai todo mundo pro mesmo buraco. Então, acho que esse negócio de se desfazer, diferenciar das pessoas, eu acho que isso me chateia um pouco, até porque eu também já passei por isso. Então, esse negócio de simplicidade que você falou aí, acho que é o mínimo que todo mundo tem que ter. Ser humilde, respeitar, ter educação. Eu acho que a gente está muito carente disso, está carente também de coisas boas no mundo. Os valores estão invertidos, né, cara? A gente hoje, você vê as pessoas vendendo muitas coisas ruins nas redes sociais. E acho que o bacana do esporte é isso, né? Além dele te fazer bem, é interessante ter boas pessoas dentro do esporte e essas pessoas que têm influência vender coisas boas, porque acho que a gente está carente disso. Então, você ser uma pessoa humilde, respeitar os outros e ter educação, eu acho que é um caminho muito bacana aí para a gente fazer um pouco de diferença, né, cara, no mundo hoje que precisa tanto disso. Não sendo hipócrita, nada, mas realmente, cara, os valores estão invertidos. Eu erro, você erra, todo mundo erra. Agora, ficar vendendo erro, eu acho que isso tá um pouco nojento. Eu acho que a gente tem que vender coisas boas e vocês aí sempre fazem isso no esporte, eu acho muito bacana. Vocês
vendem o lado bom dos atletas, o lado bom do esporte. Eu acho que isso é muito bacana, parabenizo vocês aí também. Tanto é que o Ceará, bem se fala pela história dele, você também, né? Vocês são o que são pela história e pelo que vocês venderam. Vocês sempre venderam coisas boas, vocês sempre foram bons. Então, acho que isso é muito importante. Agradeço aí pela oportunidade e que possamos continuar fazendo bem e vendendo coisas boas aí para que a gente possa contagiar as pessoas. E olha, não desliga ainda que tem os bastidores da entrevista. Agora tá bom. Tá todo mundo pronto? Todo mundo pronto. Opa, pronto. Ô Vinícius, você tá morando aonde? Moro em Valinhos. Ah, você mora em Valinhos? Isso. Você mora com sua mãe e com seu pai? Sozinho, eu e minha noiva. Ah, você mora sozinho com sua noiva? É porque outro dia morreu a mãe da Rejane aqui do bairro, e eu vi sua mãe conversei com sua mãe um pouquinho. Ô Breno, você não sabe, mas eu peguei o Vinícius no colo, cara. Não sabia. Eu sou amigo do pai dele e da mãe dele aqui pelo bairro, pelo Nova Europa, né? E a Raquel, minha mulher, é muito amiga da mãe dele. Então, a gente conhece a família dele inteirinha, avô, vó, tudo. Avô já foi, né? Foi, né, Vinícius? Avô, né? Exatamente. Mas foi isso aí mesmo. Não sabia. Então vamos lá? Vamos fazer? Bora. Pod Esportes, o seu podcast esportivo com Breno Beretta e Luiz Ceará.